Bom dia, irmãos. É com prazer que iniciamos mais uma escola bíblica dominical através da mídia eletrônica, através desse canal. Agradecemos a todos que estão conosco, ligados neste momento de estudo da Palavra de Deus. Agradecemos também a todos os colaboradores que participaram para que este momento fosse possível. Nós hoje estamos dando continuidade ao estudo do livro de Salmos. Nós estamos estudando todo o material do livro de Salmos e já estudamos 2 dos Salmos. Hoje estudaremos o Salmo de número 8. Aos irmãos que têm acompanhado, por favor, peguem a sua Bíblia. Vamos ler o Salmo de número 8. Não é um salmo muito grande, mas é um grande salmo. Vamos então ler juntos o Salmo de número 8. O livro de Salmos está normalmente bem no centro da sua Bíblia. Então vamos ler o Salmo de número 8, que diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tu puseste debaixo dos seus pés, tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais de campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Vamos ter uma palavra de oração, consagrando este tempo, portanto, ao nosso Deus. Oremos. Querido Deus e Pai Celestial, é tão bom estarmos na sua presença. Obrigado pela oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra. Obrigado porque podemos estar ligados, Senhor, através deste canal digital. Abençoa Teus filhos que estão do outro lado da tela, para que ouçam a Tua Palavra, para que juntos possamos crescer estudando-a, Senhor, crescer no conhecimento do Senhor. Abençoa estes momentos, Senhor, abençoa os Teus filhos que estão presos em casa, para que juntos possamos ter este tempo, Senhor, consagrado ao Senhor, principalmente este agora, que usaremos para estudar o livro dos Salmos. Abençoa-nos, Senhor, revela-nos os segredos da Tua Palavra, segredos estes que só são dados a conhecer aos Teus filhos pelo Teu Espírito Santo. Assim, usa-me, Senhor, usa-nos a todos, te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que bom estar juntos estudando o livro de Salmos. Hoje estudaremos, como já lemos, o Salmo de número 8. O grande objetivo deste Salmo é que Deus quer trazer à tona a pequenez do homem e Deus quer revelar a sua infinita bondade, valorizando o homem na sua apresentação. Os versículos-chave do trecho que estamos estudando, do Salmo de número 8, são os versículos 3 e 4 deste Salmo, Salmo de número 8, que diz assim: Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Este é um salmo doutrinário, um salmo de ensinamento. Nós já vimos que temos salmos de louvor, salmos de consagração, salmos de alegria, e este é um salmo de doutrina, de ensinamento. E o salmo de número 8 gira em volta de 2 grandes temas, 2 grandes verdades. A primeira, que está no versículo 1 e 2, a grandeza extraordinária do Deus Criador. O restante do salmo fala do lugar destinado ao homem na terra, nesta terra que Deus criou. E você lendo os versículos 3 e 4, você percebe isto, que é a chave, nós vamos repeti-la, que diz assim: Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Salmo 8, versículos 3 e 4. Este versículo é para memorização, então você que está em casa, aproveite o tempo para memorizar esses 2 versículos, que são os versículos-chave do estudo deste salmo. Fica uma pergunta:
O homem tem feito grandes descobertas, a ciência se multiplica de uma maneira ou de uma velocidade extraordinária. Quantos feitos os homens têm neste momento, neste presente século, quantas descobertas, a tecnologia, as pesquisas espaciais, as micropesquisas, tudo isto é de uma grandeza maravilhosa. O homem é criativo, é função de Deus que criou o homem criativo, com capacidade de criar e de se desenvolver. Mas devemos nos perguntar, o que essas descobertas, a ciência toda, significa diante do conhecimento do homem em relação ao seu Criador? Será que, através da tecnologia e da ciência, o homem quer se igualar a Deus? Eu já ouvi, certa vez, de um cientista dando uma entrevista na televisão, e isso me chocou um pouco. Ele dizia o seguinte: nós não precisamos de Deus, nós temos a tecnologia. Que barbaridade, não é? Que tristeza, um homem que pensa assim, vazio de Deus. É Deus quem providenciou o conhecimento para o homem. É de Deus toda a sabedoria e toda a ciência. E Deus disponibiliza isso ao homem. E quando o homem busca e conhece estas coisas, ele se torna alguém presunçoso, alguém que quer suplantar a sua própria condição, quer ir além daquilo que Deus criou para a sua posição. Outra pergunta que poderíamos fazer: por que Deus permite então que o homem cresça, se desenvolva, que essas pesquisas avancem, já que elas têm trazido presunção ao homem, que acaba se distanciando de Deus por conta deste conhecimento? Que implicações essas descobertas podem ter em relação à nossa compreensão de quem é Deus? São perguntas interessantes, e são estas perguntas que ficam no ar quando você lê os 2 primeiros versículos do Salmo de número 8. O primeiro ponto que queremos destacar desse trecho, a grandeza do Deus Criador, que é o foco dos 2 primeiros versículos, é o nome do Senhor. Eu tenho visto muitas expressões no meu tempo de vida cristã em que, citando o nome do Senhor, apenas por citar o nome do Senhor, os céus se movimentam. Apenas por citar o nome do Senhor, as estrelas se movem. Apenas por citar o nome do Senhor, as doenças se vão. Apenas por citar o nome do Senhor, Satanás se afasta. E é uma verdade, a grandiosidade do nome do Senhor, porque este nome inclui tudo o que Ele é. E se você ler estas passagens que estão no slide que você está enxergando, em Êxodo 34, 6 e 7, Salmo 135, 13, nós não vamos ler todas as passagens, você pode parar a filmagem ou o vídeo que você está assistindo, anotar os versículos e depois complementar com o seu estudo através da leitura deles. Mas estes versos falam da criação do Senhor, nosso Deus, falam do seu poder, da sua glória, de quanto é importante o nome de Deus. Certa vez Deus disse que se chamava Eu Sou. É um lugar na palavra de Deus onde Deus diz o seu próprio nome. E Ele disse: o Eu Sou te enviou, Ele disse a Moisés. Que coisa maravilhosa! A própria existência, o próprio ser, alguém ou alguma coisa, a própria existência, isso significa o nome de Deus, um nome grandioso. O nome do Senhor abrange toda a terra, toda a fama, toda a criação. Em Romanos capítulo 1, versículo 20, destes versículos é o que eu quero destacar, lemos assim na palavra de Deus: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vêem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos capítulo 1 é um trecho da palavra de Deus muito duro, que fala contra o pecado, contra o pecador. Mas este verso diz que o caráter de Deus se manifesta naquilo que Ele criou. O detalhe, o cuidado, lá no microscópio mundo criado por Deus, o interesse de Deus, o capricho, a precisão. Da mesma forma no macro mundo, nos céus, nas estrelas, nas galáxias, tudo revela a grandiosidade de Deus, o seu cuidado, o seu carinho. E aqui a palavra para grandioso, majestoso, que é o nome do Senhor, também é usada para descrever, por exemplo, o poder das águas, dos vagalhões, dos reis poderosos, os cedros imponentes do Líbano, navios de grande porte, tudo aquilo que impõe grandeza
representa o que o Salmo de número 8, versículos 1 e 2 querem dizer para nós. Esses dois versículos são maravilhosos. O poder de Deus é impressionante. A grandiosidade de Deus é tremenda. E isto está declarado nesses dois versículos que estamos estudando. Interessante que o nome do Senhor é o refúgio do crente. Isaías capítulo 50, verso 10, nós podemos ler o seguinte, acompanhe aí comigo a leitura na sua Bíblia. Isaías 50, 10 diz o seguinte: quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Que versículo maravilhoso, não? Este é um versículo que você deve reler depois, com calma, e pintá-lo em sua Bíblia, marcá-lo. E quem sabe, escrever em algum lugar da sua casa. O nome do Senhor, firme-se sobre o seu Deus. O refúgio do crente. Quando nós estamos em dificuldade, nós clamamos a Deus. Esses dias alguém estava brincando comigo dizendo que em um avião que passa por turbulência, todos não há ateus, porque todos clamam o nome de Deus, né? Todos, meu Deus. E isto é feito às vezes até de forma inconveniente, né? Desrespeitosa, mas todos se lembram de Deus na hora do apuro, porque o nome de Deus traz segurança. E interessante que o nome de Deus é definido também por Jesus lá no Novo Testamento. E você, quando encontra o Senhor nosso Deus falando através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, você vê como Deus é importante, como o seu nome é maravilhoso, como Jesus exaltou o nome de Deus, como o Novo Testamento faz menção do nome de Deus, como um ser poderoso, o ser maravilhoso. A segunda grandeza que nós queremos destacar do Deus Criador é a sabedoria do Senhor. A Deus pertence toda a sabedoria. E Ele usa o fraco para derrotar o inimigo forte. Deus usa as coisas loucas deste mundo para derribar as coisas sábias, diz a palavra de Deus. E olha que Deus tem os seus inimigos e que se opõem a tudo quanto Ele faz. Estão incluídos aí todos os que resistem a Deus. Este cientista que eu mencionei há pouco, que diz que não precisa de Deus porque tem a tecnologia, é um dos que resiste a Deus e são inimigos de Deus. O pecado é inimigo de Deus e o principal inimigo de Deus é Satanás. Isso está lá em 2 Tessalonicenses capítulos 2, versículos 3 e 4. E quem odeia a Deus também odeia aos que são de Deus. Os que amam a Deus são odiados exatamente por causa do amor a Deus, por causa da sua vinculação com Deus. Este mundo, meus irmãos, jaz no maligno, e este maligno é contra Deus, portanto será contra os seus filhos também, e nós estamos atingidos, todos nós que professamos o nome de Deus, estamos atingidos porque ao amar a Deus, nos tornamos inimigos deste mundo. A sabedoria do Senhor também faz com que estes inimigos, especialmente o inimigo maior, Satanás, o diabo, usem a palavra para desafiá-lo. O diabo, quando tentou ao Senhor Jesus Cristo, ele usou a palavra de Deus, a distorceu ligeiramente, sutilmente, mas usou a palavra do Senhor para provar ao Senhor Jesus Cristo, para tentar o Senhor Jesus Cristo e também para tentar-nos, porque Jesus é o nosso modelo. E se Jesus foi tentado por Satanás, quanto mais nós não somos hoje, não é verdade? E o que então Deus faz é silenciar, emudecer estes inimigos através da sua palavra. Tanto em Daniel como profecia, quanto em Apocalipse como acontecimento desta profecia, nós vemos que Deus silenciará estes inimigos. Lá no livro de Apocalipse fala daqueles que blasfemam contra o Senhor, eles serão silenciados, porque o nome de Deus é poderoso e há sabedoria, grande sabedoria no nome de Deus. E esta sabedoria vai também contra os inimigos que são vingativos. A vingança pertence ao Senhor, mas os que são vingativos buscam os seus filhos, buscam as coisas de Deus, buscam o reino de Deus para difamar, para destruir, para tentar derrotar, como se isto fosse possível. E a sabedoria do Senhor traz grandes vitórias, que, como disse no início, são ganhas pelos fracos. Que coisa maravilhosa, né? Aqueles que dependem totalmente de Deus são mais do que vencedores. Satanás não pode ir contra eles, o maligno não lhes toca,
Por isso, quando professamos o nome do Senhor, quando anunciamos o nome do Senhor, quando nos definimos pelo nome do Senhor, quando nos ligamos a Ele, a este nome maravilhoso, ninguém poderá nos derrotar. E interessante que o versículo ali menciona, né? Ninguém é mais dependente do que a criança de peito. E mesmo assim, o rico louvor vem das crianças, o verdadeiro louvor vem das crianças. E esta dependência que está escrito aqui nestes versos é uma dependência maravilhosa. Como uma criança depende da sua mãe, se sustenta através dela, isto é maravilhoso, isto é fantástico. A sabedoria do Senhor, então, nos coloca uma pergunta: por que Deus age desta forma, através do seu nome, através do seu poder? Primeiramente, podemos ver em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, nós vamos ver ali o versículo que foi mencionado no outro slide, que diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Veja que interessante, nós estamos falando que este versículo está dizendo o seguinte, que este leão está ao derredor, buscando a quem possa tragar. Ele não pode tragar o Filho de Deus, amém? Ele não pode, o maligno não pode tocar os filhos de Deus, porque Deus determinou isso. É Deus quem nos defende. Os nossos inimigos são poderosos, mas Deus usa a nós, na nossa fraqueza, e nos apodera, ou melhor, empodera para podermos vencer. E a vitória é do Senhor. Por isso que, como eu disse antes, somos mais que vencedores na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Somos débeis, somos fracos, mas Deus faz com que, na nossa fraqueza, possamos depender ainda mais do Senhor, que nos dá todo o livramento. Veja lá no Salmo 131, verso 2, que está mencionado neste slide, que diz assim: de certo, fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. A nossa alma tem sede de Deus, como a corça brama pelas águas. Nós temos sede, necessidade de Deus. Quem não está ligado à pessoa de Deus tem um vazio na sua alma, uma insatisfação, uma necessidade que é insuportável e também não se pode suplantar, a não ser pela própria presença de Deus. Então todo homem nasce com um buraco do tamanho de Deus na sua alma. E como uma criança que mama necessita do leite de sua mãe, nós necessitamos de Deus, que nos sustém, nos alimenta, que nos faz grandes. E por que será que Deus age assim, não é? Que mistério! Por que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para derrotar as fortes? Por que Deus me escolheu para trazer vitória ao seu reino? Porque Deus é maravilhoso, porque Deus quer nos ter como colaboradores, Deus nos quer ter como cooperadores. E Ele, então, se manifesta no nosso íntimo de forma pessoal, preciosa, de forma íntima. Existe uma intimidade entre Deus e a criatura que é salva pelo Senhor Jesus Cristo, que somos nós, os seus filhos, uma intimidade maior do que uma criança depende de sua mãe. Existe uma intimidade maior do que marido e mulher. Existe uma intimidade inimaginavelmente maior do que qualquer outra amizade que possa existir, porque Deus nos ama de maneira especial e habita em nós, mora conosco. Como o Salmo 23 diz, nós andamos pelo caminho da morte, andamos pelo vale da sombra da morte, mas ninguém nos toca, porque estamos com o Senhor nosso Deus. A pessoa do Senhor, ela é por si só suficiente, grande, onipotente em nossas vidas. E esta é uma pergunta: será que é mesmo? Será que nós temos confiado em Deus, temos nos agarrado à grandiosidade de Deus? Porque ela só se manifesta, irmãos, quando nós nos agarramos com Deus, quando nós caminhamos em paralelo a Deus, quando estamos de acordo com seus parâmetros, com a sua diretriz. E quando assim fazemos, encontramos a grandeza da pessoa do Senhor. Eu me recordo agora deste versículo que está no slide, de Jó 42:5. Jó era um homem íntimo com Deus, ele representava bem a Deus.
no seu trabalho, na sua família, na sua riqueza, ele representava bem a Deus. Mas depois de um certo tempo, Deus decidiu que Satanás poderia tocá-lo. E ao fazer isto, Jó encontrou verdadeiramente a Deus, a profundeza de Deus. Este versículo diz assim, Jó falando de si mesmo: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Depois da grande tormenta que passou sobre a vida de Jó, da perda dos seus familiares, de todos os seus bens, inclusive da sua saúde, depois disto acontecer, Deus se manifestou a Jó, o consolou, o restaurou, devolveu a ele duplicadamente tudo o que ele tinha. E então, neste momento glorioso, Jó diz que agora sim ele conhecia o nome de Deus, o poder de Deus, a pessoa do Senhor. Muitas vezes Deus manda coisas difíceis em nossas vidas, mas na nossa fraqueza, no nosso reconhecimento de nossa incapacidade, Deus vem em nosso socorro e Ele se manifesta tão grande, tão poderoso, tão pessoal, que nós crescemos no conhecimento do Senhor nosso Deus. Pedro fala isso, o apóstolo Paulo fala isso também, que nós devemos crescer no conhecimento de Deus. E a melhor forma de crescer no conhecimento de Deus é, de fato, usando a sua palavra, nos aproximando de Deus em oração de toda forma. Interessante que aqui Davi coloca o ser humano como uma criatura tão insignificante ante as demais coisas criadas, o vasto universo, o macro-universo, o micro-universo. Tão grande é Deus e nós tão pequenos. E o versículo 4 do Salmo 8 diz: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Deus nos tem, os seres humanos, como a obra-prima da sua criação. Deus usou os dias todos para criar todas as outras criaturas. E no último dia, Ele criou o ser humano. E quando Ele o fez, Ele disse: quão boas, quão maravilhosas eram as suas obras. Muito mais Ele se alegrou do que o restante da criação, porque agora Ele tinha alguém que era semelhante a Ele, em uma série de aspectos, sem pecado e que tinha comunhão plena com Deus. As demais criaturas são maravilhosas, mas Deus nos fez a obra-prima da sua criação. Um ser tão pequeno, é verdade, mas que Deus ama tanto. Jó foi alguém que se preocupou com esta questão, de ser insignificante. Será que faz diferença para Deus que alguém seja considerado justo, ou que seja de fato justo? Jó foi dito: viste lá, Satanás, o meu servo Jó, justo, temente a Deus, que se desvia do mal. E quando nós somos chamados justos, Deus está se mostrando para nós, no seu poder, no seu caráter, na sua qualificação maravilhosa para nos aproximar de Deus. A grandeza do homem criado é porque Deus é grande, porque Deus é maravilhosa. Então, nos nossos dias, irmãos, esta pergunta é muito relevante. Onde estamos justos? Não há um justo sequer, diz a palavra de Deus, mas os justos são aqueles que foram justificados por Deus pela obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. A grandeza do homem criado tem a ver com o papel que Deus projetou para o homem. O salmista, ele, no seu relato, coloca esta posição. O homem tem uma posição de destaque na hierarquia da criação. Ele vem logo abaixo da pessoa de Deus. Vejamos lá o versículo de número 5 do Salmo 8, que diz: contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. O homem, muitas vezes alguém interpreta que esta passagem esteja retratando a pessoa do Senhor Jesus Cristo. De uma forma indireta, sim. Mas aqui Deus está falando sobre nós, sobre eu e você, sobre o ser humano. Porque nós fomos colocados logo abaixo dos seres celestiais. É o que diz o versículo. Esta palavra que está ali, como anjos, na verdade refere-se a seres celestiais. E há outras traduções que usaram
esta forma de dizer. Em hebraico, a palavra original abrange todos os seres celestiais com esta expressão. Então, o Senhor Deus está dizendo o seguinte: olha, o homem foi colocado logo abaixo dos seres dos céus. Portanto, sobre toda a criação, nós temos uma hierarquia maior. Estamos abaixo de Deus, diretamente ligados com o Senhor nosso Deus. O papel que Deus projetou para o homem é ter domínio sobre todas as demais criaturas da terra. O Salmo de número 8, versos 6 até 8, diz o seguinte. Versículo 6 diz: fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Então, todas as criaturas estão enquadradas aqui nesta descrição desses 3 versículos. Portanto, Deus achou que deveria nos colocar no comando dessas criaturas todas, de toda a criação. Mas será que nós temos cumprido com o nosso papel? Será que nós temos exercido, como homens, como seres humanos, domínio sobre a criação de Deus com todo o respeito que deveria ter? Será que a criação está bem cuidada, o restante da criação? Os atos dos seres humanos demonstram claramente esta valorização desta posição que Deus nos colocou? Esta é uma pergunta e, obviamente, a resposta é não. Não estamos. Não estamos cuidando bem da criação, não é? Estamos destruindo a criação de Deus. Nós desvalorizamos aquilo que Deus criou. Estamos destruindo os mares, o ar, a terra, poluindo-os. Estamos desrespeitando aquilo que Deus criou com tanto carinho e que Deus colocou à nossa disposição para o nosso conforto. A natureza deveria ser o nosso lugar de refúgio, de descanso, de proteção, de carinho, de calma. Em vez disso, nós estamos destruindo todas as coisas que Deus fez. Que tristeza, não é? Que tristeza. Qual é a resposta para esta pergunta, para este enigma, esse mistério, em relação às coisas que foram criadas, em relação à responsabilidade que Deus deu ao homem? Por que Deus fez isso? Nós achamos a resposta lá no Novo Testamento, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que diz o seguinte, Mateus capítulo 13, versículo 17. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Que privilégio nós temos de estarmos perto de Deus nessa responsabilidade toda, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Muitos profetizaram sobre Cristo e Cristo veio a este mundo. O escritor de Hebreus contempla exatamente esta situação da seguinte maneira. Ele percebe a discrepância que há entre o domínio que ele deveria exercer e a realidade atual do ministério de Deus. Toda a humanidade recebeu o ministério de Deus para cuidar do restante da criação, de tudo aquilo que ele pudesse tocar, de tudo aquilo que ele pudesse observar. Deus deu responsabilidade. Portanto, o macro-universo, o micro-universo, toda a terra ao nosso redor são responsabilidades quanto ao cuidado dos seres humanos. E Hebreus capítulo 2, o segundo trecho do versículo 8, diz o seguinte: mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Então o homem falhou, não cumpriu o seu papel, não sujeitou toda a criação. Uma boa parte da criação ainda não foi atingida, não foi dominada pelo homem. Por quê? Por causa do pecado, por causa da sua resposta negativa à pessoa de Deus. Porque ao deixar Deus, ao não aceitar a pessoa de Deus e os seus desígnios, ele vai buscar caminhos diferentes, caminhos que não trazem a resposta, a verdadeira solução. A resposta está na pessoa de Cristo. Cristo foi o homem perfeito. Cristo foi o homem que cumpriu toda a palavra de Deus. Cristo foi o homem sem pecado. Portanto, ele tinha poder sobre a natureza, não é? E o homem poderia ter este mesmo poder se não tivesse pecado. O homem poderia ter um domínio sobre toda a criatura e toda a criação se não tivesse pecado, se fosse como Cristo sem pecado. Veja que em Hebreus 2,9, na sequência do versículo anterior que lemos, diz o seguinte: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos como os homens,
por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Hebreus 2:9. Veja, por causa da morte do Senhor Jesus Cristo, ele teve que aceitar a condição humana, porque um Deus não morre. Jesus teria que se submeter à forma humana para poder passar pelo processo da morte, e o processo da purificação da morte. Não que ele precisasse ser purificado, porque ele era santo, perfeito, mas através da sua morte, através do seu sangue, nós alcançamos perdão dos pecados, justificação diante de Deus. Portanto, pelo seu sangue derramado na cruz, Jesus assumiu como homem aquilo que o Pai planejou para todos os homens. Aqueles feitos de Jesus sobre as ondas do mar, sobre a criação, em diversos pontos, nós teríamos condições de fazer aquilo se, e tão somente se, não tivéssemos pecado. E aí sim, teríamos ligação plena com Deus. Deus está trazendo, na verdade, hoje, muitos filhos de volta, através da salvação providenciada pelo Senhor Jesus Cristo. A salvação de Cristo resgatou para a pessoa de Deus filhos que ele havia perdido. E Jesus justamente veio buscar e achar os que haviam se perdido. Este é o grande trabalho do Senhor Jesus Cristo. Esta é a vitória do homem por excelência, do Senhor Jesus Cristo, por obediência a Deus, porque ele possui dimensões muito maiores, cósmicas, eternas, extraterrestres em relação a todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo se tornou homem, mas foi o homem por excelência. Interessante que o apóstolo orava para que nós pudéssemos entender esta grandiosidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E vá comigo lá em Efésios, nós temos um trecho maravilhoso ali em Efésios capítulo 1, versículo 19 até o 23. Efésios 1, 19 a 23. Eu vou esperar um pouquinho para que você consiga achar. Procure aí, Efésios capítulo 1, versículo 19 até 23, diz assim a palavra de Deus: o qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Veja, além de sobrepujar toda a criação em valor, ele a domina. E esta criação foi dominada da maneira como o homem deveria fazer. O homem excelente, o homem perfeito, o Senhor Jesus Cristo, acabou por morrer, porque era o seu papel, era a sua função fazer, morrer pelos pecadores. E ele então se entregou na cruz do Calvário e derramou seu sangue na cruz para que pudéssemos ter vida. E depois ele ressuscitou dos mortos. E então a sua ressurreição colocou o nome do Senhor Jesus Cristo sobre todo e qualquer nome, abaixo apenas do nome do Deus Todo-Poderoso. Mas sendo ele o próprio Deus, portanto, o seu nome se iguala ao nome do Senhor. Que coisa maravilhosa! O Senhor Jesus Cristo cumpriu o papel que o ser humano deveria fazer. Tudo aquilo que o homem deixou de fazer foi cumprido na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E em 3 cartas do Novo Testamento, nós vemos que Jesus não só vence o homem, mas vai além. Estas cartas de Hebreus, Efésios e também de 1 Coríntios. Efésios nós já lemos. Também, o que o Senhor Jesus Cristo faz é nos trazer a salvação. Então ele tem um ministério, além de humano, sobre-humano, sobrenatural. E os que o têm como Senhor e Salvador são unidos a ele nesta vitória. O Senhor Jesus Cristo, nós somos um em Cristo. Ele mesmo disse assim, ele mesmo decretou isso, e ele nos chama de irmãos. Nós temos isso em Hebreus capítulo 10, onde diz assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então, trazendo muitos filhos à glória, isso está lá
em Hebreus, trazendo muitos filhos à glória. O Senhor Jesus Cristo uniu-nos a Deus de volta. Aquilo que o pecado desfez em relação à pessoa de Deus na nossa vida foi refeito pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, nessas 3 cartas, Jesus vence o ser humano no seu ministério, na sua glória, na sua hierarquia, indo além, tornando-se inclusive o cabeça da igreja. A igreja, irmãos, é um ministério maravilhoso. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Este ministério maravilhoso foi possível porque Cristo morreu e depois ressuscitou dos mortos. Então, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23 e 24, nós lemos o seguinte: assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, Cristo primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Cristo ressuscitou, mas ele foi o primeiro. Nós ressuscitaremos também quando Jesus Cristo vier. Aqueles que já estiverem mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, no piscar de olhos, seremos também transformados com uma nova natureza. E passaremos por um processo semelhante daqueles que ressuscitaram, porque eles receberão uma nova natureza, um novo corpo. Nós instantaneamente também receberemos um novo corpo e seremos levados aos céus com o Senhor Jesus Cristo, e Ele mesmo nos apresentará a Deus como parte da sua igreja. Para concluir, irmãos, o que é o homem? Como é que ele se define? Por que conceitos humanísticos ele acha o que ele pensa de si mesmo? Veja, o único conceito possível para a pessoa de Deus é o que Deus transmite. Porque foi Deus quem nos criou. Deus tem um manual de instruções de como o ser humano deve funcionar. Deus tem a garantia de como o homem deve chegar, fazer e realizar. Portanto, o que o homem acha que é, muitos acham inclusive que são parentes de macacos, né? É triste isso, que tristeza. Eu não. Eu sou criatura de Deus, criado desta forma, à semelhança de Deus. E depois que aceitei o Senhor Jesus Cristo, sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo para mim. Portanto, a definição do que eu penso de mim e do que eu de fato sou está na palavra de Deus. São os parâmetros, os conceitos do próprio Deus sobre a minha vida que me satisfazem, que me tornam realizado. E não a tristeza de ser uma evolução inconsequente de um outro animal, mas uma criação cuidadosa, plenamente planejada, de vontade de um ser supremo de grande amor que eu fui criado. Esta é a diferença entre os salvos e os não salvos, e os ímpios. Em Cristo, Deus demonstrou como é que o homem deve ser. Vamos ver alguns versículos então e alguns pontos. Primeiramente, devemos ser sem pecado. Pelo fato de Jesus Cristo ter morrido por nós e ao aceitarmos o Senhor Jesus Cristo, o nosso nome é escrito no livro da vida. Para todos sempre, nós somos feitos filhos de Deus. É a ação de Deus sobre nossa vida. Ele nos adota, nos recebe de volta. Aquilo que o pecado desfez, Deus refaz em nossa vida. E nos tornamos filhos de Deus, uma nova criatura. Então, o que Deus espera de nós? Sermos sem pecados, reinando com bondade e responsabilidade sobre toda a criação. Por isso que quando nós voltarmos a esta terra, no corpo glorioso, toda a criação será diferente. A Bíblia diz que os grandes animais ferozes de hoje pastarão com as ovelhinhas, nós podemos brincar com eles. Em vez de ter um gatinho em casa, podemos ter um leão, que ele será manso e ele será amigo, porque a criação voltará para o seu status quo, aquele estado que tinha ainda lá no Jardim do Éden. Isto porque nós viremos restaurados e governaremos sobre esta terra com o Senhor Jesus Cristo encabeçando este governo. O segundo ponto que é importante, depois de sujeitar todas as coisas ao Senhor Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo se sujeita a Deus. Veja que maravilhoso, ele sendo Deus, ele deixou, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele abriu mão da sua divindade naquele momento em que esteve conosco. Entregou o seu corpo à morte, ressuscitou dando provas de que tinha poder sobre a morte e se sujeitou ao Senhor nosso Deus.
E assim diz o verso em 1 Coríntios capítulo 15, 28, para que Deus seja tudo em todos. O Senhor Jesus Cristo não fez uma obra egoísta, egocêntrica, mas Ele fez em obediência a Deus e a dedicou, depois da vitória, novamente a Deus. Portanto, todos nós somos submissos a Deus, como Jesus o é, como Jesus o fez. Unidos ao Pai e ao Filho, redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, o homem se realiza plenamente. E é o que eu dizia, e que como nós lemos lá em Hebreus capítulo 2, versículo 10, irmãos, esta plenitude do ser humano, esta realização que as pessoas procuram, elas só podem encontrar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Enquanto o homem não aceitar Jesus Cristo como seu salvador pessoal, aquele buraco que eu comentei antes, que está no interior da sua alma, não é preenchido. Esse ferimento na alma não cicatriza. Só Jesus Cristo pode preencher aquele furo na alma, aquele buraco na alma. E então será pleno de toda a forma, de toda a espiritualidade, de todo o poder, de todo o objetivo. Nos tornamos realizados. O ser humano busca realização em tantas coisas, não é? No dinheiro, busca realização no sexo, nas drogas, no poder. Mas nada disso satisfaz, tudo isto é efêmero e a alma o sente. Apenas o Senhor Jesus Cristo pode preencher o vazio da nossa alma. Se você está ouvindo, se você é nosso convidado e você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, preencha o vazio da sua alma com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Ele completará você, fará de você uma nova criatura, retirará o poder do pecado sobre sua vida e um dia Ele transformará o seu corpo num corpo novo, glorioso para todo sempre, e moraremos com Deus por toda a eternidade, por obra do Senhor Jesus Cristo. Pense nisso, pense nessas situações. Que salmo maravilhoso, não é? Que salmo especial é este salmo que nós estudamos hoje de manhã. Obrigado a você que esteve conosco, muito obrigado. Antes de encerrar este momento, eu queria deixar uma música para você ouvir. A música se chama Sou Feliz, é um hino maravilhoso do cantor cristão, que tem uma história lindíssima, que Deus usou um servo seu, depois de uma grande tragédia em sua vida, para escrever as palavras deste hino tão bonito, que eu vou deixar para você no final. Antes eu gostaria de dizer aos nossos irmãos em Cristo, está difícil ficar de quarentena, não é verdade? Que saudade nós temos uns dos outros. Eu vejo isso pelos nossos grupos de confraternização pelo WhatsApp, como as pessoas estão sedentas de se abraçarem, de chegarem juntas umas às outras. Fique firme, confie em Deus, telefone para o seu irmão, faça um gesto de amor para com ele, vá levantar o seu interesse sobre o seu irmão, participe da cesta do amor, participe daqueles carinhos que estão sendo feitos com os irmãos que têm alguma necessidade neste momento. Então, faça-se presente desta forma. Se não pode ser pessoalmente, através de outros gestos, seja com uma mensagem carinhosa. Gostaria de dizer também a você, meu irmão, em Cristo, nós estamos precisando das ofertas, porque como nós não temos os nossos cultos presenciais, as ofertas continuam sendo necessárias, irmãos. Nós normalmente fazíamos a coleta pelos gasofiláceos lá na igreja ou pela entrega aos nossos tesoureiros. Como nós não temos tido este expediente, nós precisamos que você faça um depósito na conta dos seus dízimos, das suas ofertas. Identifique o depósito que é para missões ao irmão Germano ou à irmã Carla. Mas não deixe de fazer a sua oferta, porque nós estamos retirando das nossas reservas que temos para comprar algum terreno, para comprar alguma propriedade, para dar crescimento à nossa igreja. Estamos usando dessas reservas para fazer frente às nossas despesas. Mas isso precisa ser reposto, meu irmão. Então, faça a sua oferta, coloque os seus dízimos à disposição do Senhor. Continue sendo fiel. Faça isso pela conta, você pode encontrar lá no WhatsApp, ou faça contato conosco, que nós lhe indicaremos a conta da igreja, de como você fazer o depósito, e depois você faça a sua identificação, caso seja uma oferta missionária, ok? Mas fique com Deus, meu irmão. Não se esqueça, o nosso Deus é maravilhoso. Esse Deus grandioso que nós aprendemos hoje no Salmo de número 8, Ele é tão grandioso, mas é tão próximo, tão carinhoso. E Ele está dentro de nós, portanto nós não podemos nos sentir solitários. Sentimos saudades dos nossos irmãos, mas Deus está sempre conosco. Amém?
Deus abençoe você. Muito obrigado. Obrigado a todos que participaram deste vídeo, que foi possível através do trabalho desses irmãos. Em nome de Jesus eu peço que Deus os recompense. Vamos orar encerrando. Obrigado, Pai, pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado por estes irmãos que estão do outro lado da tela nos assistindo. Faça com que o poder da Tua Palavra entre no coração de todos os ouvintes, para que faça a transformação maravilhosa, para que nos coloque mais pertinho do Senhor. Consola o nosso coração, Senhor, nos protege dessa doença terrível, nos guarda, Senhor. E dá agora a todos um domingo maravilhoso na Tua presença. E nós te pedimos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você e ouça esta canção.